Vamos dar início, então, à nossa sessão. Muito boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sessão, mais um webinar da Service Design Network Chapter Portugal. Em nome da SDN e do Chapter, dou as boas-vindas a todos e agradeço desde já a participação de todos os colegas que estão aqui conosco hoje neste nosso painel de discussão sobre o relatório de estado da arte do Service Design em Portugal. Para quem está acostumado, sabe como é que funcionam os nossos webinars. Nós temos aqui discussão, diria eu, um bocadinho mais longa do que as normais, mas nós vamos até 7:45, quando encerraremos o evento. A agenda é essa que vocês todos estão a ver hoje no ecrã. Daremos aqui as boas-vindas muito rápido, falaremos sobre o projeto, depois entraremos no dashboard, demonstraremos como está a funcionar o dashboard com o Power BI, que é a tecnologia que nós escolhemos para utilizar dentro desse projeto, e depois entramos efetivamente no painel de discussão com os nossos convidados. Bom, para só um rápido refresh sobre o que é a SDN e o Chapter Portugal, todos vocês, acredito que a grande maioria já conhece, mas somos uma organização sem fins lucrativos. Estamos espalhados em vários países do mundo hoje, onde já existem 47 chapters internacionais, um deles é aqui em Portugal, onde nós temos aqui o privilégio de representar a SDN num trabalho pro bono já desde o final de 2018. Já temos aqui quase 3 anos de atividade em Portugal. Hoje a SDN a nível mundial tem mais de 1.200 membros e tem mais de 70 mil seguidores nos canais digitais, fazendo com que tenhamos efetivamente uma comunidade muito robusta e muito sólida, espalhada por todo o mundo. Hoje, como representante do Chapter, as caras a grande maioria já conhece, então, além de mim, está aqui a Laura e a Luísa, que estão mais empenhadas no projeto do relatório do estado da arte, serão as speakers efetivas aqui do nosso painel, estarão aqui a mediar a discussão com os nossos convidados. E apenas um recordo sobre os nossos pilares. Nós estamos aqui a fazer um trabalho, diria eu, complexo, mas ao mesmo tempo interessante para o mercado. Então, nós temos o objetivo sempre de trabalhar nos 3 pilares que concebemos desde o início do nosso trabalho, que é levar o Service Design ao pilar do negócio, ao pilar da comunidade e ao pilar do conhecimento. Nós acreditamos que o reforço do Service Design em cada um desses pilares criará uma economia circular. Nós, do Chapter Portugal, estaremos aqui ao centro sempre, fazendo a interconexão desses pilares e fazendo a economia efetiva se movimentar dentro e no âmbito do Service Design. Dito isto, e sem mais delongas, passo aqui a palavra à minha colega Luísa, que vai falar um bocadinho sobre o nosso projeto do relatório do estado da arte. Luísa. Olá, boa tarde. Laura. Obrigada. Instant Remote Control. Ok, obrigada. Bom, para quem não pôde estar com a gente aqui no nosso último webinar, onde a gente introduziu rapidamente esse projeto que começamos no ano passado, um projeto com a ambição de oferecer uma visão do estado da arte do Service Design em Portugal à comunidade e à sociedade, que desejamos que seja um instrumento de mudança para o setor e para a nossa economia, né? Ou seja, uma base de dados para a gente poder trabalhar em cima. Então, o objetivo desses dados, né, desse inquérito, foi identificar quem são os service designers em Portugal em termos de perfil, a nacionalidade, faixa etária, distrito de residência, etc. A percepção do mercado português por parte dos service designers, ou seja, a gente está em um campo um pouco subjetivo, né, da percepção dos profissionais sobre o mercado, o conhecimento e valorização da oferta formativa de design de serviços em Portugal. E pronto, o objetivo final disso é dispor para a comunidade esses dados de uma forma que seja
de que a comunidade tenha autonomia para lidar com essa informação e a partir daí tirar suas próprias conclusões. Laura, pode passar. Ah, foi, desculpa. Então, como é que isso foi feito, né? Nós fizemos um inquérito, tá? Que foi difundido pelas redes sociais e parceiros. Nós tivemos aqui uma grande adesão da comunidade. Difundimos por instituições, por empresas, né? Por instituições acadêmicas, por empresas, por profissionais. Enfim, fizemos um selo, né, de apoio à difusão desse inquérito. Então, sem a nossa comunidade, realmente não teríamos chegado a todos os profissionais que chegamos, né? O nosso target foi mesmo os designers de serviço nessas realidades, né? Os founders, né? Quem criou a sua própria empresa, quem não trabalha, mas está a estudar, quem está à procura de novos desafios, que ela já trabalhou na área, mas está no momento à procura de novos desafios, os colaboradores e os freelancers. Tá? Nós recebemos 182 respostas, dessas consideramos 166 válidas, porque essas que foram retiradas, essas 12 que foram retiradas, que consideramos até um número baixo, são respostas que pronto, não trazia nenhuma mais-valia para a intenção, para esses objetivos do inquérito, ou porque a pessoa nunca viveu em Portugal, ou porque já trabalhou 10 anos atrás e nem trabalha aqui, então essas foram retiradas. E dessas 166 respostas, vocês vão ver no dashboard a seguir que estamos considerando 97 respostas como service designers de serviço em si, que são as pessoas que estudaram design de serviços, né, se aperfeiçoaram nessa matéria de alguma maneira, ou que atuam na área de fato, tá? Ou seja, estão excluídas desse considerado design de serviços as pessoas que estão a estudar, tá? Ou que têm interesse em migrar para a área. Está com um pouco de delay para passar a página. Então, aqui vamos apresentar para vocês o nosso Power BI, a nossa grande quantidade de informações disponibilizadas. Eu vou passar rapidamente com vocês pelos boards, tá? São 6 dashboards. Acho que como eu estou no remote aqui. Vou passar com vocês pelos 6 dashboards, só para vocês terem uma visão geral do que essas informações e mostrar um pouquinho como é que se faz a interação dos gráficos, tá? Então, a primeira página é justamente a introdução, tá? Aqui vocês têm uma breve explicação das categorias, das páginas, né? A página 1 é o perfil, a página 2 é sobre as empresas que empregam, a página 3 é a percepção do mercado laboral, a página 4 é sobre a oferta formativa e a página 5 a caracterização da amostra. Tá? Vocês vão reparar a seguir que os dois primeiros dashboards de perfil e das empresas empregadoras vão ter aquele contexto dos 97 respondentes que são os chamados service designers, enquanto os 3 últimos têm um universo de 166 respondentes, que são todos os que responderam, incluindo estudantes e pessoas interessadas na área. Aqui na introdução também vocês têm os nossos contatos, então qualquer dúvida, qualquer consideração, estamos aqui. Tem também o contato dos nossos parceiros, tá? A Ávila Digital e a Made Design for Business, que participaram, construíram esse trabalho conosco, sem eles não sei, tá? A Ávila Digital trabalhou com a gente na parte dos dados e ajudou a montar todo o Power BI, e a Made Design for Business trabalhou na identidade visual do projeto, com esse selo que estamos usando.
aqui embaixo, a gente consegue navegar entre as páginas, tá? Clicando em cima, aparecem todas as páginas ou pela setinha. Então, vamos para o nosso primeiro quadro, o perfil. Se alguém tiver qualquer dúvida, qualquer comentário, pode botar aqui no chat, aqui embaixo. Pode mudar aqui o send to, pode ser para os panelistas e também para os participantes, para não ficar só para os panelistas. E se quiserem interagir, fiquem à vontade, tá? Pronto. Obrigada, Daniel. O Daniel me lembrou aqui um ponto importante. O dashboard funciona pelo computador, tá? Ele existe no Power BI, é possível configurar para mobile, mas esse projeto, esse trabalho, essa primeira versão, pelo menos, não está feito dessa maneira. No computador vai funcionar melhor e vai ser muito mais fácil essa interação. Então, pronto, aqui chegamos no nosso primeiro dashboard gráfico, que é o perfil dos Service Designers. Como eu referi antes, temos aqui 97 respostas, tá? Eu vou apresentar para vocês, basicamente, as interações. Então, clicando em qualquer tipo de dado, é feito o filtro nos outros gráficos. Ok? E é possível também somar filtros, tá? Então, aqui eu posso, por exemplo, com a tecla Command, eu vou somar filtros. E todos os outros dados vão responder a esse meu filtro, tá? Aqui também é possível expandir o gráfico para ter uma visão mais detalhada e com mouse over você tem aqui também umas dicas de resposta, tá? Então, a parte da interação com os gráficos, basicamente é isso, é expandir os filtros e ver alguns detalhes. Então, o número de respostas que vai ser alterada, tá? O nosso terceiro dashboard é a parte das empresas que empregam designers de serviço. Já mudamos aqui o contexto para 166 respostas, a percepção do mercado laboral português. O quinto é a oferta formativa de design de serviços em Portugal. Vou só explicar esse gráfico, que é um gráfico um pouco mais complexo e que se repete, tá? Aqui nós estamos cruzando dois tipos de informação, por exemplo. Os programas de formação conhecido versus as instituições. Então, né, as barras é o tipo de formação e dentro das barras, nas legendas, são as instituições que tem aqui ao lado. E, por último, a caracterização da amostra, que é o universo todo, né? É um dashboard muito parecido com o primeiro, mas lá nós temos 97 respondentes, que eram service designers, e aqui temos todos os nossos respondentes, estudantes, a procura de novos desafios, enfim, está todo mundo aqui. Tá? Então, assim, de uma forma bem resumida, esses são os nossos gráficos, são os nossos dashboards. Vamos voltar aqui. Vocês têm um link, se quiserem, tá? Aceder a esse dashboard. Os links vão ser sempre públicos, vão estar disponibilizados publicamente. Então, também acedam quando quiserem. E é isso. Laura, obrigada. Obrigada eu. Agora que já sabemos o objetivo deste estudo, o primeiro produto que nós integramos hoje para a comunidade e fizemos este walkthrough para vocês perceber como usar um bocado esta ferramenta, que se calhar para muitos pode ser nova. Vamos agora a entrar na parte mais interessante, que todos estamos à espera, que é o nosso painel de discussão. E deixem-me então
apresentar a cada um deles brevemente. Só indicar aqui que, por vezes, eu falarei em inglês. Eu sei que todos vocês percebem, mas fiquem à vontade, qualquer coisa, como bem diz a Luísa, para isso está o chat, para falar conosco. Então, começando aqui, como aparece no vosso ecrã, André Carvalho, CEO da Tangível e da Spark to Digital, obrigada por mais uma vez aceitar o nosso convite. O Daniel Santos, fundador de Servisan Portugal, obrigada também por aceitar o nosso convite, bem-vindo. A Susana Branco, a nossa querida Susana, de Business Partner Portugal, de ISO, bem-vinda. Richard Legrand, Head of Innovation at Cumming Energies at Galp, thank you for coming, Richard. O Rui Patrício também aceitou por segunda vez o desafio, estamos super contentes e empolgados de contar contigo mais uma vez, coordenador da SDI Lab. Obrigada, Rui. E Gabriela Machado da Silva, Global Service Designer em Farfetch, nossa nova convidada, e ficamos super contentes de contar contigo também. Eu queria, nesta ordem que eu disse, se poderiam partilhar brevemente alguma coisa que os chamou a atenção dos dados que agora, muito sucintamente, a Luísa partilha convosco. Houve alguma coisa que os surpreendeu porque não sabiam ou porque sabiam e desafiou o vosso entendimento do estado da arte do design de serviços em Portugal? Passo a palavra ao André. Olá, boa tarde. Já agradecer o convite aqui à STN Portugal e agradecer-vos pelo trabalho muito sério e muito meritório de ter posto este estudo de pé. Eu tenho a certeza que este estudo vai ser mais e mais relevante, não apenas agora, mas daqui a 1 ano, daqui a 2, para nós vermos efetivamente como é que as coisas estão de facto a evoluir no nosso país. Olhem, para ser um bocadinho subversivo, houve 2 coisas que eu achei interessantes. Uma no dashboard 3, onde se fala sobre o setor da empresa empregadora, de notar que se somarmos consultoria, que tem 41%, com IT, que tem 10%, dá até mais um bocadinho, aliás, dá cerca de 56% de pessoas de service design que trabalham, no fundo, na prestação de serviço, ou seja, há mais pessoas na consultoria e a prestar serviços do que todos os outros juntos. Isto é muito significativo e falaremos sobre isto, porque acho que isto quer dizer que o mercado ainda está muito pouco maduro e, portanto, as pessoas ainda estão concentradas na consultoria. E o segundo, no dashboard 6, que a maior parte das pessoas tem construído a sua experiência, são autodidatas. A fatia maior é essa. Muito obrigada, André. Daniel, qual foi aquele dado que te surpreendeu? Muito obrigado pelo convite. É bom ver aqui estas caras e bom ver, de facto, a materialização deste trabalho sério e que é fruto de uma visão que eu tive a sorte e o privilégio de acompanhar o seu nascimento. Não fui o único, aliás, no painel, e fico muito satisfeito e gostava de partilhar publicamente, já o fiz pessoalmente, uma nota de congratulação, de parabéns à vossa equipa pela robustez e pela seriedade do trabalho. Na linha do que o André disse, eu acho que há 2 dados logo no dashboard 2 que têm a ver com o tempo, e também vou destacar 2, que é a faixa etária, com mais respostas, que está entre os 36 e os 40 anos. Portanto, já denuncia uma certa senioridade, que depois é confirmada com o tempo também na situação laboral, ou seja, estão há mais de 5 anos na mesma empresa. O que quer dizer, o que confirma provavelmente este caráter de autodidata e de evolução e de formação que as pessoas vão fazendo e vão alargando provavelmente o espectro da sua ação dentro das suas próprias empresas. É a lógica do cavalo de Troia, o que a mim me satisfaz, embora também denuncie, e concordo com o André, denuncie uma certa, ainda incipiente, ainda pouco madura como prática. Muito obrigada, Daniel. E a Susana? Olá, mais uma vez também agradeço a participação, é sempre bom podermos discutir e podermos trazer algumas coisas ao de cima, e os dados dão-nos também, confrontam um bocadinho a nossa visão empírica com os dados. O que é que eu destaquei? Destaquei aqui no board 4 do percepção do mercado,
primeiro, adoro ver employee experience a começar a aparecer, que é uma das minhas grandes paixões, e quando eu vi aqui ainda não é significativo, mas uma motivação para o mercado aderir ao service design, toda a parte de experiência de colaborador começar a ser uma linguagem, começar a aparecer nos gráficos, é uma coisa que me deixa particularmente contente. Coisas que me chamaram a atenção não de forma tão pessoal, não é? Mas os dados também servem para os vermos de forma pessoal e tomarmos as nossas decisões de acordo com as nossas áreas. Uma coisa que eu achei muito interessante no gráfico ao lado da porta de entrada para o design de serviços, há 109 pessoas que é o departamento de inovação. Ou seja, eu tenho alguma dificuldade em compreender onde é que estão os departamentos de inovação nas empresas no mercado português. Não é uma coisa tão clara para mim, a existência de departamentos de inovação, e quando eu vejo que a porta de entrada do service design vem pelo departamento de inovação, lança-me algumas perguntas. O que é que isto significa? O que é que é eu estava à espera que, por exemplo, houvesse um maior significado no departamento de marketing, por exemplo, e da minha percepção ou da minha bolha viria mais por aí, mas é interessante, e é interessante questionar que, por exemplo, o departamento IT está pequeno, então é interessante. Mais outra coisa que eu também destacaria, os autodidatas, também é interessante, e acho que é um tema para trazermos para cima da mesa, um bocadinho como o André mencionou. E outro ponto interessante, ainda destacaria a parte dos freelancers, ou seja, também eu se calhar de uma forma um bocadinho egoísta, e mais depois posso vir a debater este tema, mas a parte do mercado pouco maduro, os dados mostram um mercado pouco maduro em termos de freelancer, que eu acho que isto pode ajudar à tomada de algumas decisões, e os freelancers ajudam numa maturidade do mercado, e para mim são um indicador de maturidade do mercado. Então é uma das coisas que eu também estou aqui a destacar, são os freelancers. E passa a bola. Muito obrigada, Susana. Richard, the floor is yours. Which element did call your attention in terms of data out of the dashboard? So there's a couple of things. I saw that like 50% or something is older than 36 of age, most of them between the age bracket of 36 and 40. So this is people that have been around, mostly didactic or with some continued education, and 72% residing in Lisbon and surroundings. So it's like a small niche scene with people that, when I look at that data, I wonder what their previous job title was. So it feels like to me it were other types of designers or process people that moved into something with a new label because it was newly created. Just like previously, a lot of people were called marketeers, but now we call everybody a growth hacker, right? And the other significant number that I got from the dashboard is that you guys, great job by the way, put this maturity index on the market. So where the service designers themselves, so the people that are like working 8 hours a day in this field, give the maturity a 4.3 out of 10. So if this would be an NPS survey, this would be, you know, complete wasteland. So I think it's understand why, you know, people dedicate 8 hours of their work into a job, and they give the conditions for that same job a 4.3. So I think it will be very interesting in this webinar to see what is preventing us to do what we envision being service designers in the organizations that we work in. And I'll just pass the virtual ball to Rui. Yes, please. Olá, ótimo. Obrigado mais uma vez e parabéns pela iniciativa. Acho que é fantástico estamos aqui com esta oportunidade de discutir dados e partilhar as nossas visões, também as nossas interpretações relativamente a estes tópicos. E, enfim, sem obviamente me querer repetir, mas eu acho que a repetição também é importante, alguns aspectos que possam ser partilhados por todos, mas de facto a porta de entrada do Departamento de Inovação surpreendeu. Até porque, quer dizer, hoje em dia, enfim, não há necessidade de ter um departamento de uma forma muito formalizada, digamos. Muitas vezes a inovação não tem necessariamente que acontecer dessa forma
departamentalizada. E por isso, de facto, não tinha essa perspectiva de ser a porta de entrada para o service design. Também, de facto, constata-se que a indústria e os setores não tradicionais ainda não estão a perceber a importância do service design e há uma forma deste tipo de profissionais nas suas equipas, ainda que, obviamente, há setores mais abertos ao service design, mas provavelmente a interpretação será essa: compram através de serviços e de consultoria, não é? Portanto, não empregam as pessoas, vão buscá-las, e será essa a lógica de entrada. E por isso, a minha também, e se quiser dar uma forma, ter uma oportunidade de olhar para os dados, como diz o André, daqui a 1 ano ou 2, e ver até que ponto é que começa a haver por parte das indústrias tradicionais a endogenização desse conhecimento. Isso seria muito interessante. E o estado de maturidade, conforme o Richard fala, já se podia evidenciar mais em termos do que é esta comunidade e do que é o valor que traz. Finalmente, e porque o meu tema também é a universidade e a formação nesta área, e acho que podemos explorar isso depois mais em detalhe, mas há aqui um dado interessante referido em termos de procura de oferta de cursos com temas menos explorados. Assim, eu acredito sinceramente que esta comunidade é uma comunidade ativa e com um forte sentido prático e de experiência. Portanto, eu acho que há aqui procura de formação também mais especializada e mais focadas em temas que possam acrescentar valor, temas de futuro e que possam impulsionar o service design. E serão esses aspectos para já. Muito obrigada. E passo a palavra então à Gabriela agora e obrigado. Coitada, a Gabriela, ficando a última é mais desafiante, mas acho que consegues perfeitamente. Bora lá. Obrigada primeiro pelo convite e, enfim, muito parabéns, né, pelo trabalho com a pesquisa. Com certeza, para mim, o número 1 é o grau de maturidade, né, que acabou sendo falado mais para o final. Eu sabia que alguém ia comentar e que ia ser discutido. Acho super importante, fico super ali as razões que tem embaixo, né, meio que dando a razão por esse número ser baixo do jeito que ele é. E é um número que eu fico animada daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente conseguir perceber a mudança, a evolução e se o mercado realmente, a gente vai sentir essa mudança, né? E quanto que vai ser isso, assim? Calibrar um pouco, talvez, essa pesquisa. E para mim, outro ponto muito importante é a oferta formativa, então ali no Board 5, porque eu acabei de fazer um mestrado ano passado no assunto, não foi em Portugal, e quando eu estava pesquisando, realmente Portugal não apareceu no radar, assim. Então, fico até surpresa que tem tantas instituições, que talvez seria muito interessante fazer uma segunda pesquisa, uma pesquisa mais aprofundada nas próximas, para também o nível, né, desses cursos, no sentido de se é para pessoas que estão começando agora, ou se são níveis cursos mais avançados, porque a minha impressão, não só no mercado português, como a nível global, é que tem muita oferta para iniciantes e poucas ofertas para as pessoas que já são praticantes, né, já são designers, para afunilarem, se especializarem em assuntos mais específicos. Então, esses foram os dados que mais me chamaram a atenção. Ótimo. Então, agora, obrigada por essa introdução, acho que foi fantástica. Agora vamos entrar nas perguntas concretas. E aqui, partilhar com a nossa audiência, e obrigado por estar aqui novamente. Nós recolhimos todas as perguntas que vocês partilharam conosco e escolhemos algumas que respondiam a perguntas específicas pelos dashboards. O nosso objetivo é ter perguntas de todos os dashboards, não conseguimos ter de todas e, portanto, a equipa desde em Portugal acrescentou mais algumas perguntas para aqueles dashboards que não tínhamos do vosso lado, está bem? Então vamos a isso. Acho eu. Se isto quer colaborar, ótimo. Então, para esta primeira pergunta, eu gostaria a colaboração não sei se, deixa-me ver. Sim, exato. Queria a participação da Susana e do Richard.
Tem aqui tanto em português e em inglês. Basicamente, que a pergunta é: os dados mostram que quase 50% dos participantes têm até 2 anos de experiência na área. Este perfil de recém-ingressado se reflete no mercado? Vocês, quando fizeram o hiring process, que tipo de profiles têm visto? Veem que isto se reflete na vossa experiência? Vamos a ver com isso. Susana, começamos por ti. E então, quando eu comecei a analisar estes dados, o que é que me saltou, assim, os pensamentos que me emergiram? Vou ser aqui um bocadinho provocativa em alguns pontos, mas eu penso que a nível de faculdade estamos um bocadinho atrasados a nível de programas. Não sei se tem que ser a programas de licenciatura, porque não sei se o grau de especialização de Service Design estará a um nível de licenciatura, mas a um nível de especialização eu acho que há pouca maturidade a esse nível. Eu própria muitas vezes me pedem a recomendação do que pessoas que estão a ir para a faculdade, e eu própria sinto algumas dificuldades do ponto de vista de quem recomenda, em compreender nestas áreas o que é que será o melhor caminho ou quais é que são as melhores faculdades para formar pessoas com um pensamento mais holístico, um pensamento mais de service design. Portanto, eu acho que há pouca maturidade a esse nível, mas também não nos podemos esquecer, e eu acho que é importante perceber qual é a perspectiva com o enquadramento internacional, não é? Onde é que estão os centros destas áreas, não é? Se Portugal está muito atrás ou se é uma realidade mais transversal a nível europeu, e deixo um bocadinho esse pensamento a quem está mais depois na área de formação, que se calhar tem mais dados do que eu estou numa perspectiva de mais do utilizador. Também há acho que a parte do service design e acho que exige alguma maturidade cross-sectorial, como é que se diz, de vários setores. Ou seja, eu não tenho a certeza que uma pessoa saia da faculdade se sinta service design sem ter passado por várias experiências, por ter visto. Há aqui alguns skills muito ligados, por exemplo, à parte de lidar com o cliente. Ou seja, eu acredito que um service designer tem que saber lidar com o cliente e tem que ter uma perspectiva de cliente. E essa perspectiva de cliente é dada com alguma maturidade de mercado, ou pelo menos com alguma experiência de integração no mercado. Áreas em que os alunos, durante o período académico, consigam esta percepção de cliente e esta noção do que é uma linguagem de cliente e como estar à frente de um cliente, e isso também contribui para, se calhar, para alguma experiência. Outro ponto que eu acho interessante também de refletir, ou pelo menos que me emergiu, tem a ver com service design. Muitas vezes um service designer não precisa de ser exclusivamente um designer. Há aqui uma parte também de outras áreas, se calhar há pessoas que vêm de gestão, há pessoas que vêm de dados, há pessoas que vêm de ciências sociais que podem se tornar bons service designers com complementos, e há se calhar a palavra ou a área fecha-se um bocadinho, e como o Richard estava a dizer, eu acho que é importante também, se calhar num futuro estudo, perceber como é que foi a evolução do job title, de onde é que tu vieste, porque se calhar esta pouca maturidade de anos de experiência vem daí, não é? Vem de se calhar as pessoas só falarem destas áreas há muito pouco tempo e as pessoas se sentirem propriedade para se auto-intitularem de service designer, não é? Voltando um bocadinho à minha experiência, eu se calhar até era service designer na faculdade ou tinha esse tipo de pensamento, mas não tinha uma visão, um role model, quase a propriedade para me auto-intitular service designer. Acho que isso também pode ser um ponto. A abertura, sim, esta abertura às várias disciplinas acho que é uma coisa importante, e também acho que
voltando a falar do ponto dos freelancers, acho que há poucos freelancers júniores, por exemplo, freelancers séniores, que nós possamos ir buscar ao mercado com especialização. E eu acho que isso também seria uma coisa importante de refletir. Para finalizar, se isto se reflete no mercado, quando nós recrutamos, a nível de recrutamento, tivemos muitas candidaturas, ou seja, nós tivemos mais de 60 candidaturas para um role de Customer Experience, Service, portanto, e quase 50 candidaturas válidas. Por isso, acho que não é difícil recrutar, mas é mais difícil recrutar um mercado mais maduro. Acho que é isso. Acho que não é difícil recrutar um mercado mais júnior, que tu estejas disposto, claro, a dar formação e dar acompanhamento. Acho que é mais difícil recrutar num mercado mais maduro em Portugal. Obrigada. São os meus primeiros pensamentos quando vi esta pergunta e quando olhei para os dados. Ótimo, obrigada. Richard, what are your thoughts on this? Yeah, so my take on this is figure and what I said before, right? So I feel this is an evolving, just like digital marketeers have grown into being growth. Before we had graphic designers, then we had the UX designer, and now we have the service designer. I think a lot of companies are struggling with this thing. So it's not the guy with the pencil and the paper anymore, but suddenly then it was a digital guy, and then it was an experience guy. Okay, so it's not digital anymore. Yes, it's digital, but the experience. And now it's the service designer. So it's all about service. Now it's not service. It's the holistic thing. What do you mean? So, like, do companies really know? And if companies don't know, they don't create the demand. You can just type in service designer Portugal in LinkedIn jobs. I just did it. Mobile phone, 330 results. While Susanna was answering, I didn't go through all 330, but I counted in the first 150, 3 times the title UX designer, the rest is all graphic designer or product designer. So I feel that if there's no demand, why would you create a study focused on service design? Because young people want to study something that they have some job market in there. So I think, again, evolvement, and it still needs to grow and get the service. Lauren, are you frozen? I'm here. Wow. Getting back, can I just have a deep in on this LinkedIn data? Because it's really interesting. In 2016, I've Googled between quotes, service designer, and put the location in Portugal. I've got 11 replies. That was one of the motivations of, I was still in UK by the time, to create the community services design Portugal. SDN Portugal has made the same question in 2019, so 3 years after having a couple of communities working in service design Portugal and trying to create awareness. So the answer was not 11 anymore, it was 75. I just made the same answer to LinkedIn, between quotes, service designer Portugal. So apparently we have 114 people that say that they are service designers in Portugal. Eu não sei porque é que passei para inglês. Probably was that work in just service design. Yeah, exactly. That So work as actual service job designer. title. Yeah. Actual job title. So in 4 years, we are saying there is no maturity. Yeah, sorry, but I just wanted to dip in this LinkedIn data because I'm always looking into it also. Sorry, Laura.
Okay. Richard, I'm not sure you finished your... Yeah, but it's interesting what Daniel says. So you see a growth, right? So from 7 to 75 to 100 and something. So there is growth, but if you look at the actual database of jobs being asked for today, you can only find a couple. So of the other categories, there's still much more. So it's growing, but it's sort of, creating its space, I feel. But yeah, still work to do. Just to Em português, se faz favor. só para acrescentar um parênteses, é muito importante também ver as jobs paralelas, porque eu acredito que há muitos service designers que estão a trabalhar em áreas de integração com pesquisa, ou em customer experience, ou em employee. Perceber que o service design também tem job titles satélite e perceber qual é a evolução desses job titles satélites. Vamos a avançar a siguiente pregunta. Acho muy apropiado que dice esta Susana, porque va un bocado... se quer vai ser na seguinte. Então, a seguinte pergunta eu vou querer que participe o André e o Daniel. O que acham, por que isto acontece? Por que cerca de 1/3 dos participantes dedicam apenas 25% do seu tempo de trabalho ao design de serviços? Antes o Richard falava de 100% time. Não é o caso, há muitas pessoas que apenas trabalham 25% do seu tempo. E essas pessoas são mais do que o dobro das pessoas que trabalham 100% design de serviços. Por que acham que é isso? André, se faz favor. Olha, então, eu acho que isto é só mais um indicador de que esta área ainda tem pouca expressão, como o Richard e o Daniel estavam a dizer, não é? Ou seja, ainda temos poucos service design no Portugal, e o que eu estou a ver no service design é o que eu já vi 2 ou 3 anos atrás no UX design. Ou seja, primeiro as pessoas praticam ocasionalmente e depois vão gradualmente passando a full-time job, ao mesmo tempo que outros entram fazendo este percurso. E eu penso que isto não é drama nenhum, ou seja, o que nós estamos aqui a ver é, pegando até no que o Richard disse, a evolução do título de designer. Nós na Tangível chamamos a isto Human-Centered Designer, portanto um espectro onde o Service Design é uma componente. Mas se olharmos para isto até do ponto de vista mais formal, mais académico, que eu não me quero aqui substituir ao Rui, mas o Richard Buchanan mostrava isto em 4 ordens de design, ou seja, uma ordem primeira muito básica de símbolos, depois objetos, depois interações, depois sistemas. E nós conseguimos mapear isto também em termos de funções, ou seja, é mais fácil termos uma interação mais simples em termos de UX design ou de um UI designer, e por isso é que hoje em dia também há muitos mais UX designers, e já todas as empresas têm UX designer. É mais difícil, porque é mais holístico, porque é mais próximo do negócio, porque é mais próximo da estratégia, trabalhar em service design. De alguma forma, há também uma evolução. E não acho drama nenhum a ver essa evolução. Ou seja, as pessoas não precisam começar a ser logo service designers. Podem ser UX designers, entender a interação, entender uma das ordens do design e então evoluir para uma perspectiva mais holística. Faz sentido olhar para a árvore e só então, depois de entender bem a sua folha, etc., olhar para a floresta. Ou seja, a mim parece-me normal, tenho a certeza que para o ano os números serão claramente melhores. Obrigada, André. Daniel. Pensava que estava mute. Eu acho que isto, curioso que a Mariana colocou aqui uma pergunta no Q&A, que eu acho que está muito ligada. Eu não vou responder à pergunta, Mariana, mas vou deixar para outra, mas está muito ligada com a interpretação que eu, pelo menos, faço desta pergunta. A Luísa disse na apresentação inicial que há um grande caráter de subjetividade nas respostas. Isto acho que decorre não só da própria polissemia da disciplina, mas também da sua própria maturidade. Eu acho que primeiro é preciso verificar o que é que as pessoas entendem como atividades de fazer service design. Há dias, eu diria, a Sarah Drummond, que é uma das principais campeãs nesta área
Service Design lançou um teaser sobre aquilo que vai ser um livro que apresenta as 5 layers aquilo que ela chama Full Stack Service Design. E fala que das dimensões de atividade do Service Design, que há, obviamente, dimensões que estão ligadas com os serviços, não é? Com a user experience e com os processos de negócio, com as infraestruturas que podem ser ligadas com a tecnologia e com os dados também, com a própria organização. Eu nunca estive envolvido num desenho de serviços em que não tivesse que redesenhar a própria organização, a governança, a forma como as decisões são tomadas, a capacidade instalada dentro da organização, depois a própria intenção de se pensar, porque às vezes é isto que é o mais difícil, o intent, chama a Sarah Drummond, que é a intenção de um lado ao outro de desenhar serviços que são end-to-end, e por fim a cultura, que é uma espécie de, é o ar que se respira, não é? Que toda a gente sabe que está aqui e ninguém sabe muito bem como é que o há de alterar sozinho. Por isso eu acho que isto pode traduzir, se nós combinarmos estes 25% com outras perguntas, nomeadamente a que está associada à maturidade 4.3, se nós formos lá ver quais são as principais razões porque é que as pessoas apontam um nível de maturidade tão baixo. Eu acho que há aqui vários ângulos que mereciam, como a Gabriela estava a dizer na sua primeira intervenção, mereciam ser explorados, se calhar com triangulação de métodos e outros métodos de investigação. O que é que as pessoas entendem como service design? Será que escrever um contrato é service design? E eu estou aqui agora na condição de fundador de uma comunidade, mas já estive no setor público e grande parte do meu tempo, e está aqui o André que não me deixa mentir, porque já tinha sido recebido alguns convites de concursos públicos, aquilo dá um trabalhão inacreditável. Escrever um brief é claro. Talvez colegas que tenham menos experiência ou que se sintam mais eles próprios e mais realizados nas trincheiras do service design, estando no terreno, estando a aplicar aquilo que são mais as ferramentas, vão dizer que isto não é service design. Mas para mim isto faz parte, porque tem a ver com aumentar a capacidade, se eu for fazer um outsourcing, aumentar a capacidade da minha própria equipa, o recrutamento das competências que eu vou trazer para dentro da minha própria equipa. Por isso eu acho que isto a pergunta é interessante porque dá origem a uma conversa muito interessante. Eu acho que ela em si própria não é conclusiva. Acho que pode denunciar também uma certa frustração com a realidade laboral e a realidade dos trabalhos que as pessoas estão a fazer. Se calhar tinham expectativas de ir mais para as trincheiras e estão a escrever e estão a fazer um projeto ou gestão de stakeholders. Eu acho que há uma grande diversidade e a equivalência pode não querer dizer, eu acho que é esta tentação que nós temos que resistir, que as pessoas que são ou estão contratadas e têm o seu job title, service designers, passam 1/4 do tempo apenas a fazer service design. Eu acho que essa equivalência é uma equivalência que pode ser imediata, mas nós devíamos ter alguma tentação de a fazer. Com todo respeito, não sei se alguém que está aqui na audiência é contabilista, ou estudou contabilidade, ou praticou contabilidade, e com todo respeito por essa profissão, mas fazer service design não é tão preto e branco como fazer contabilidade. Não é. Há muita nuance, há muita, apesar daquelas 5 dimensões que citei há pouco, há muita nuance, há muita zona cinzenta e requer, por isso é que foi o dado que eu destaquei mais, a demografia dos 36 aos 40 anos, porque de facto requer uma certa maturidade. Requer uma maturidade na abordagem aos processos, maturidade na gestão de equipas, na gestão de âmbitos, na gestão de stakeholders, mas acho que estamos no bom caminho. Eu sou um otimista, sou uma pessoa de copo meio cheio, acho que, e vocês particularmente, têm um trabalho muito meritório de levar também o sentido crítico em relação à disciplina e à sua prática. Estou curioso para ver este estudo daqui a 2 ou 3 anos também, para ver se isto não vai mudar. Obrigado. Obrigada a nós.
Vamos então... Ora, eu vou deixa-me dar- só deixar uma questão no ar. Só vou deixar uma questão no ar que não quero ver respondida. Ok. Será que então há service designers júniores? Ou seja, se o grau de service design não é um grau que não é tão júnior assim, eu não quero responder, mas lançar questões, este survey serve também para lançarmos questões. Ok. Eu queria pedir à Gabriela e ao Rui responder essa pergunta da Patrícia Maria Silva, mas antes, se calhar, poderíamos, dado que a conversa levou-nos um bocadinho a esse caminho, se podíamos dar resposta a Mariana Neves, que disse o seguinte: o que define Service Designer? É a formação? É a aplicação de ferramentas? É o job title? São os projetos que ele ou ela faz? Então, podíamos começar, se calhar, Gabriela, Rui, responder um bocadinho a Mariana e depois, a seguir, se nos importarem, responder a pergunta que aqui a Patrícia faz a nós. Quero entender qual é a abertura ao mercado oferece aos novos profissionais de Service Design. Portanto, primeiro, a definição de que é um Service Designer e depois a abertura do mercado perante os dados que temos. Gabriela, se queres começar? Obrigada. Claro. Então, sobre a pergunta da Mariana aqui, sobre o que define um service designer, né? Acho que é uma pergunta muito boa e algo que no mercado ainda não está 100% definido. Como vocês podem ver, a maturidade é baixa também, por isso, né? Porque as pessoas não entendem, não tem uma definição muito clara, com barreiras, enfim, tem linhas muito tênues entre diferentes áreas, né? Então, design de serviços, UX, customer experience, então, acho que é bem tênues. E eu concordo bastante com o que o Daniel estava falando sobre ser algo de muita ambiguidade e ter que ter uma maturidade de negócios, de como os serviços funcionam, como as empresas funcionam, porque realmente é algo que mexe, é holístico, é horizontal, né? Normalmente as empresas, elas são divididas em verticais e o design de serviços, ele trabalha de uma maneira horizontal. Então, ele pega e trabalha com stakeholders de todas as áreas da empresa. Então, é necessário ter essa visão e ter esse entendimento. E tudo isso para falar que eu não acho que é uma formação específica, então não necessariamente tem que ser formado em alguma coisa para ser um service designer. A aplicação de ferramentas, só por ela, também não configura, porque tu fazer uma customer journey, tu fazer uma persona, pode não significar muita coisa. Ferramenta que fica no papel e nunca é implementada. Deixa eu ver mais exemplos aqui. O job title, acho que o mais comum é ter service designers trabalhando com outros job titles que não service design, e os projetos são reflexos, né? Então, eu acho que não é nada disso individualmente. Na minha visão, é muito mais o jeito de olhar para o negócio, o jeito de abordar um desafio. Então, pegar um desafio e aplicar a metodologia de uma maneira holística, que faça sentido para aquela empresa, sem seguir um passo a passo. Então, eu não quero ser clichê e falar que é uma mentalidade, mas eu acho que isso ajuda muito, assim, o design de serviços como uma metodologia abrangente e algo que pode ser colocado em diversas situações. Rui, não sei se tu quer complementar. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E reflexo disso, eu acho que, enfim, em minha opinião, eu acho que não faz sentido a especialização sem ter aqui uma formação de banda larga suficiente para dar os skills e as competências para nós conseguirmos, de facto, assumir essa multidisciplinaridade. E não basta dizer que é preciso as pessoas terem essa capacidade e desenvolverem-na também para o conseguir. Quando olho para o mercado e quando começo a perceber o que é o service design, eu imediatamente penso no design mais estratégico. Portanto, e se calhar agora não falando aqui muito das terminologias, o que é service design, ou o que é design estratégico, ou design driven, enfim, eu acho que o mais importante de facto é saber o que é que o mercado reconhece como competências específicas nos profissionais que podem aportar valor em determinadas áreas. Portanto, acho que se calhar
faz mais sentido, e uma pergunta interessante no estudo podia ser qual o valor acrescentado que o Service Design traz para a minha empresa e que competências específicas é que por isso eu vou procurar no mercado relativamente a estas pessoas. E quando eu olho, por exemplo, enfim, a realidade, tive uma experiência também em Itália, no Politécnico de Guilhão, onde há aulas no Strategic Master Design, e quando hoje olho para os convites do LinkedIn que recebo dos meus estudantes, olho para o título e vejo muitos Service Designers, porque de facto, nestes 2 anos, cada vez mais as empresas reconhecem esse título, ok? Ainda que, obviamente, há 2 ou 3 anos atrás, a necessidade existia na mesma, só que o título era diferente, ok? Portanto, isso quer dizer que eu acho extremamente importante as competências, acho extremamente importante, e também, se calhar, chegando aqui um bocadinho, fazendo a ponte também com a parte da formação e daquilo que foi interessante verificar no estudo, e também o que a Gabriela tinha falado, do ponto de vista, às vezes, não identificar a formação específica nesta área. Eu acho que, na minha perspectiva, não faz muito sentido desenvolver a formação específica nesta área numa lógica de licenciatura ou de curso de base de entrada, porque eu acho que falta tudo o resto para nós conseguirmos ser designers estratégicos ou service designers e aportar mais valor numa lógica daquilo que precisa especificamente neste momento e em relação àquilo que o mercado espera. E nós, quando olhamos e quando investigamos a perspectiva do future design, olhamos para aspectos que são cada vez mais críticos e que o service design pode fazer diferença, nomeadamente em tudo o que são interações com o cliente, da empatia digital, da questão da tecnologia, como é que nós, humanos, vamos lidar com equipas que são multidisciplinares e não são multidisciplinares apenas com competências diferentes de pessoas diferentes, mas como vamos ter máquinas a trabalhar connosco. E que competências são essas do Service Design que poderão potenciar equipas formadas por máquinas e máquinas com inteligência que podem, de alguma forma, interagir connosco. Portanto, eu poria, se calhar, a parada mais alta do ponto de vista dessas competências e daquilo que, sim senhor, a formação deve dar, do ponto de vista também mais específico, relativamente àquilo que é que o mercado procura e aquilo que nós temos de estar preparados para oferecer. Portanto, e se tiver mais oportunidade, depois falar sobre a questão da formação, depois... Acho que sim, acho que vais ter. Ótimo, ótimo. Aqui é uma questão. Esta pergunta da Patrícia, de alguma forma, digam-me vocês, acho que temos respondido de alguma forma ou outra. Concordam ou querem complementar? Gabriela. Podes ler a pergunta que eu perdi, não consigo aqui apanhar a pergunta, desculpa. A pergunta é, quero entender qual a abertura... Está no slide. É do slide, ok, estava à procura no chat, já percebi. Eu gostaria de complementar, eu acho que o mercado é muito ingrato com novos profissionais, não tem, e acho que isso é muito linkado com a maturidade, né? Então, já tem uma certa desconfiança, uma certa dúvida, um certo desconhecimento mesmo sobre o que é design e os benefícios e o que traz para as ações. Eu acho que quando as pessoas conhecem e querem, elas querem alguém que já saibam o que estão fazendo, né? Não alguém que ainda está iniciando e que é júnior. Na maioria das vagas que eu aplicava no começo, quando eu era júnior, porque, Suzana, eu acho que existem service designers juniores, no caso, né? Mas pode ser uma questão a ser debatida. A maioria delas pede 2 a 5 anos de experiência. Então, se a pessoa está iniciando, não tem, né? Acho que isso é um desafio para todo mundo que está se iniciando no mercado de trabalho. Então, é aquela velha dicotomia, né? De eu preciso de experiência para ser contratada e para ter experiência eu preciso que alguém me contrate. Então, aquele ciclo vicioso, assim. Então, em service design isso não é diferente, né? Isso acontece. E acho que ainda tem essa camada de complexidade a mais, que é a maturidade da própria disciplina. Então, eu acho que a abertura, ela obviamente existe, até porque, como já falaram aqui antes, é um grupo meio seleto de pessoas, então, se as oportunidades forem aparecendo, é sempre bom ter perspectivas novas, alguém interessado,
e etc. Mas eu sinto, e eu passei por isso, assim, de procurar vagas e precisar ter uma experiência que eu ainda não tinha. Obrigada, Gabriela. Eu posso só complementar, até porque sinto quase não dever complementar, porque lancei essa nuvem de um service designer. Para ser service designer tem que ter muita experiência. Eu acho que isso acontece em qualquer... A capacidade aumenta com os anos em qualquer profissão. Eu acho que há lugar para service designers. Há lugar para service designers júniores, é o que eu queria dizer. Acabados de sair da faculdade, pessoas que querem fazer pivô na carreira de outras áreas. É preciso organizar, permitam espaço e tempo para que esses service designers cresçam e que tenham mentores mais velhos e que vão entrando, se calhar, pelo lado mais operacional das ferramentas que já foram aqui referidas, e irem alargando o âmbito. Nós, neste momento, agora já não estou no setor público, mas na nossa empresa nós estamos à procura desse tipo de perfis. Contactem-nos no LinkedIn, mandem o vosso portfólio, nós estamos mesmo à procura, porque há espaço e é uma organização com essas características que tem, de facto, permite que as pessoas cresçam lá dentro e que desenvolvam essas competências. Portanto, se houver aí na audiência service designers júniores que ficaram desencorajados pelos últimos 10 minutos de conversa, esta é para vocês. Há espaço de mercado e o caminho faz caminhando. Se não forem dadas as oportunidades, as pessoas não vão conseguir desenvolver competências, por muito que saibam, na teoria, como praticá-las. Acredito que essa não é a intenção da Susana, Daniel. Era provocatório, era completamente provocatório. Sim, ela disse, eu também. Não sei, para provocatório e meio. Já nos conhecemos muito bem, estamos perfeitamente à vontade para isto. Ok. Então, Rui, não sei se queres complementar, senão passaríamos a seguinte, que ainda temos mais 2 perguntas, e obrigada, Richard, por responder a Ana novamente. I really like your answer. Rui, queres complementar ou passamos para a seguinte, que quero participar? Não, apenas só uma nota, de facto. Claro. O que é reconhecido é que estas oportunidades estão no IT, estão na consultoria. Portanto, ainda não há esse reconhecimento da parte das empresas tradicionais do ponto de vista do que é um service designer. E quando olhamos para os títulos, e se vocês forem ao LinkedIn e pesquisarem dos títulos, vejam quais são as empresas que contratam service designer. Portanto, eu acho que aí prova também, de alguma forma, essa necessidade de posicionamento em termos do valor que o service design pode trazer para as empresas, que é reconhecido. Enfim, é mais fácil comprar o valor do service design tendo uma adjudicação de serviços por parte de uma empresa de consultoria ou IT, do que arriscar, pura e simplesmente, em criar uma vaga e meter uma pessoa especificamente para essa área. Essa é a minha opinião, é isso que eu tenho visto de muitos alunos que saem daqui formados e com interesse nessa área. Okay. Deixa-me só acrescentar uma coisa. Eu acho que tem a ver... Sim, deixa-me só fazer um ponto. Que tem a ver com muitas empresas que criam vagas com o título de Customer Experience, voltando a focar neste aspecto. Porque a linguagem da empresa, muitas vezes, não é a linguagem do Service Design. É uma linguagem de cliente, é uma linguagem de desenho de experiência do cliente. Susana, então nesse caso podemos estar aqui a falar de um painel de marketing, e o marketing também se podia apropriar do Customer Experience, portanto podíamos estar aqui a falar... Mas essas áreas recrutam muitos service designers do ponto de vista do cliente, é essa a linguagem e a verbalização que o cliente diz e procura. Portanto, também tem que haver uma adaptação de compreender que os meus skills de service design, se eu quero ir para a perspectiva do cliente, eu tenho que compreender a linguagem e a forma como o cliente recruta. E muitas vezes isso não é... Eu posso não estar à procura de um título, posso ter um título que o cliente diz de outra forma. Absolutamente, mas isso está tudo ligado também à forma como nós desenvolvemos os nossos cursos de formação para as pessoas também. Porque realmente, se tivermos um curso de marketing e inovação ou se tivermos um curso de business design, podemos estar a formar na mesma pessoas com essa competência de customer experience e de desenvolvimento de serviços. Deixa-me entrar estamos aqui, completamente diferentes. porque efectivamente o comentário que está a fazer a Susana e como está a evoluir a
a conversa da anterior pergunta entra na pergunta seguinte, e por isso, Susana, que queria dizer, espera um segundo, espera, porque aqui eu queria o teu contributo também do André, que são as dicas para entrar no mercado de trabalho em Portugal. E aqui acho que é interessante vermos um bocadinho aqui, voltar a construir sobre como conseguimos identificar o mercado, havendo toda esta confusão ou indefinição e por parte da experiência, falta de maturidade, como conseguimos ajudar esses juniors, em que todos acreditamos e que há trabalho para eles. Como acham isso tudo? Ok, Susana então deixa-me agora começar eu. Então, fazendo a ligação com o ponto anterior e concordando muito com o que a Susana estava a dizer, aliás, vários colegas, o Jacob Nielsen tem dito há algum tempo atrás que um dos problemas desta área, da nossa área, é a confusão de nomes. Nós passamos metade do tempo a confundir os nomes todos e a dizer a mesma coisa. Isto é perca pura de tempo. Se é service design, se é design estratégico, se é customer experience, mas por acaso está a fazer as coisas certas, é a mesma coisa. A nossa experiência na Tangível é que nós temos dois tipos de clientes, não é? Temos clientes muito informados, que sabem o que querem, por exemplo, ali o Richard, nós trabalhamos com ele, e quando o Richard pede alguma coisa, nós sabemos exatamente o que é, estamos no mesmo nível de maturidade. Mas temos outros clientes que têm muito conhecimento do seu negócio, têm uma necessidade, mas não sabem pedir service design. Não interessa. Não interessa. Nós vamos fornecer exatamente a mesma coisa. Podemos não lhe chamar service design, ou até podemos adaptar a nossa linguagem àquilo que o cliente mais precisar. Interessa é que tenha uma abordagem human-centric, interessa que seja holístico, interessa que olhemos para os atores do sistema, para o backstage, vocês sabem, para estas coisas todas, interessa que tenhamos uma lógica de prototipagem, etc, etc. Portanto, não vamos perder tempo com problemas de nomes. Acho que muito tempo com isso. Quais seriam as dicas para as pessoas que querem entrar neste mercado? Dicas. Então vá. Portanto, estamos a falar de pessoas jovens que acabaram a faculdade ou estão a querer entrar no mercado de trabalho. Há uma diferença grande entre o que nós na Tangível contratávamos há 2 anos atrás e o que contratamos agora. A diferença é que agora já há alguma oferta de ensino superior ou de outros cursos, e nós antigamente nós contratávamos pessoas que tinham talento para isto, jeito para isto, e portanto muitas vezes eram interessados, autodidatas. Agora o que nós contratamos são pessoas que, para além de terem o interesse e o talento e essas coisas todas, têm formação concreta na área. E isso é muito importante. Portanto, para quem não tem essa formação concreta na área, há muita oferta. Há vários cursos online, como era dito. Pode não ser uma formação superior, que já vai havendo, há ainda pouca se calhar, mas já vai havendo. Ali o Rui com certeza poderá falar da oferta que o IAD tem. Há outras. Até nós na Tangível criámos a nossa Tangível Academy porque achamos que o mercado precisa de se educar nesta área. Depois, acho que é fundamental, e na linha do que foi dito antes, não termos aqui a coisa demasiado focada em service design. Se calhar o que os profissionais querem é fazer um percurso no design human-centered. Portanto, é perfeitamente possível começar uma carreira, como dizia o Daniel, logo por service design, mas não é o único percurso. Se calhar há mais espaço para user experience designers e depois pode-se fazer uma progressão. Portanto, nos primeiros anos é preciso ser-se muito flexível, estar-se disponível para as oportunidades que aparecerem e depois há alguns instrumentos interessantes, um dos quais é os estágios IFP. Em Portugal eles funcionam muito bem. Portanto, os recém-licenciados, os profissionais jovens que estejam disponíveis para estágios IFP é uma boa porta de entrada. Muito obrigada. Susana, queres complementar? Sim, então a primeira dica é fazerem as personas dos vossos empregadores, já que é uma ferramenta que um service designer domina, percebe quais é que são os needs de onde é que tu vais candidatar, quais é que são os pains, qual é a linguagem, qual é o termo que ele utiliza, porque se temos esta visão human-centered, tenta perceber como é que é o teu empregador e compreender como é que funciona a forma de pensar do teu empregador.
e definir um bocadinho também para onde é que tu queres ir. Ou seja, se queres ir para uma perspectiva de consultoria, e o que é que significa ser uma consultoria e como é que tens que abordar uma empresa de consultoria que tem um mindset diferente do cliente, que tem uma linguagem diferente do cliente, e portanto, e ao compreenderes as diferentes personas empregadoras, tu consegues adequar a tua linguagem e até adequar o portfólio de abordar e de te venderes ao entrar no mercado. Isso é uma das primeiras dicas. Outra tem a ver com perceber onde é que estão as tuas fortalezas, onde é que realmente tu vais criar valor e conseguir compreender se tu és uma pessoa muito mais para o digital e vais criar valor desta perspectiva, trazendo uma visão digital, ou és uma pessoa muito mais de pesquisa, ou és muito mais visual, ou és muito mais facilitador, porque eu acredito muito nos T-shaped e o conceito do T-shaped, ou seja, um service design tem que ter a perspectiva mais transversal, mas depois tem que conseguir acrescentar valor numa parte da equipa e esse autoconhecimento de onde é que eu vou acrescentar valor tendo o meu T-shaped, acho que continua a ser muito atual e muito importante. Mais coisas, cria conteúdos, junta-te ao SDN, isto não me venderam para dizer isto, mas é muito verdade. Pensa sobre a profissão, compreende, percebe como é que a profissão, se é isto que tu queres, como é que a profissão funciona e junta-te a comunidades. Disse o SDN, mas digo também outras comunidades internacionais, porque há muito trabalho para fazer nestas comunidades e vai-te permitir aumentar. Para mim foi super importante quando há uns anos me juntei ao Service Design Drinks e juntei às comunidades do GEM, porque foram ginásios de facilitação para mim, por exemplo, e de espaços de criação que me deram ferramentas enormes. E muitas vezes, se calhar, as entidades empregadoras não podem ter esse espaço de exploração a 100%. Então, ter sempre espaços de exploração que nos permitam crescer, às vezes, paralelamente, como estas comunidades de conhecimento, é super relevante. Mais, cuidado com as consultoras. Percebe bem o que significa, agora mais provocatória, percebe bem o que é que significa entrar numa consultora e o que é que uma consultora te dá, e quais é que vão ser os teus desafios dentro de uma consultora, e por outro lado, cuidado com os clientes, percebe o que é que significa ir para um cliente, quais é que vão ser os desafios quando estás dentro de um cliente e está preparado para isso, porque são dois aspectos diferentes que têm desafios diferentes, mas são muito enriquecedores. Outra coisa, para quem vem do Brasil, eu acho que é muito importante também não ignorarmos a entrada de pessoas que vêm do Brasil para o mercado português e a procura no mercado português, porque isto é uma realidade. Acho que há uma dica, o Brasil é um mercado maduro e muitas vezes encontramos perfis que vêm do Brasil, mas eu acredito que às vezes há uma grande barreira no recrutamento quando estamos a falar de pesquisa e quando estamos a falar da aplicação da pesquisa. E muitas vezes isso pode ser uma barreira e eu acredito que seja uma barreira para a entrada no mercado português. Então, se queres entrar no mercado português e se queres entrar com skills de pesquisa, cria um portfólio que ajude a mostrar que as tuas ferramentas não são... permitem-te não ter a bias do mercado e que tu consegues compreender o mercado, compreender as subtilezas do mercado quando estás a fazer pesquisa, porque eu acho que isso pode ser uma barreira grande à entrada no mercado português, apesar de quem vem do Brasil muitas vezes até tem um mercado mais maduro, e portanto é preciso trabalhar e compreender também as tuas personas e as barreiras que podes ter no recrutamento do mercado brasileiro. E por fim, alguém que pegue na ideia de fazer uma agência de recrutamento de service designers, por amor de Deus, tipo, já ninguém aguenta andar à procura de service designers e não haver databases e não haver sítios onde estão portfólios, onde estão essas pessoas, e temos que andar sempre a recorrer à comunidade mais próxima. Por favor, alguém que pegue nisso e que faça databases como deve ser para recrutamento de freelancers com competências específicas. A minha mãe está-me a ligar, tenho que desligar. Eu tenho aqui um desafio a partilhar convosco. Estamos acima da hora,
temos ainda mais 2 perguntas, não sei se temos tempo. Como estão vocês, painel? Eu tenho mais 15 minutos, mais ou menos, sim. Sim. Yeah? Can we move on? Ok, obrigada. Disponível. Então, está mesmo interessante. E agora aqui vamos à pergunta que eu gostaria de... Se calhar não todos, se calhar só alguns para conseguir cobrir todos os dashboards. Então, já temos falado um bocadinho disto, mas acho agora que podemos aprofundar à vontade. Quais são os principais desafios de implementar o Service Design no mercado português? Eu gostaria de começar aqui com... Quem se lança? André? Posso ir, tenho lá, não é? Bora. Só para responder à Susana. Já existe, Susana. Chama-se Spark 2D e o que fazemos é precisamente entregar a profissionais muito qualificados a quem precisa deles. Mas vá, depois falamos sobre isso. Sobre as dificuldades, muito rapidamente. O desconhecimento e o ceticismo em relação aos resultados. O que nós notamos é que ainda pelas organizações falha muito esta coisa do entender esta área do Human Centered Design, do valor do design para o negócio. Normalmente o que nós encontramos é a pessoa certa dentro da organização que percebe disto. Nós temos várias histórias muito interessantes em que se calhar isto nem entra pelo topo, pelo CEO, entra pelo middle management. Temos, por exemplo, um diretor, alguém que acredita que tem alguma capacidade e que numa lógica de mancha de óleo vai provar poucos, mas seguros resultados primeiro. Pronto, e trabalhamos com essas pessoas. Posso-vos contar uma história muito rápida em que nós estávamos a trabalhar com um grande cliente de retalho, a trabalhar com um departamento de transformação digital e já agora, eu penso que quando no estudo se refere a departamentos de inovação, muitas vezes o que as pessoas podem ter respondido é departamentos inovadores. E eu penso que os departamentos Foi uma pergunta com selection e era departamento de inovação. Tinham outros e no transformação digital, que hoje em dia encontra-se muito nas organizações, talvez tenha sido entendido como um departamento de, portanto, inovação. É isso que eu queria dizer. Pronto. Mas estávamos a trabalhar com esse departamento, onde estávamos perfeitamente integrados, a fazer um excelente trabalho, e de repente eu sou convidado a apresentar ao board alguma coisa. E quando eu começo a apresentar ao board alguma coisa, e digo que vamos estudar os utilizadores de perto, sou imediatamente interrompido pelo CEO que me diz: de estudos estamos nós fartos, já fizemos muitos estudos, ok? Então, isto prova que por vezes o que faz sentido é realmente trabalhar a um nível onde o resultado é mais garantido, porque a tradução interna na própria linguagem da empresa pode não ser fácil. E naquele caso, eram as pessoas desse departamento que sabiam traduzir na linguagem interna, da forma adequada, os resultados e a forma como este Human Centered Design, como este Service Design, trazia resultados ao negócio. E é uma empresa, é um cliente onde o Service Design tem feito muito. Portanto, o desconhecimento pode ser travado desta forma, com alguns resultados concretos que muitas vezes aparecem não de cima, mas de meio. E se calhar fico por aqui porque acho que toda a gente quer dizer alguma coisa. Mais alguém? Rui? Richard? Susana, raise your hand, go ahead. Então, para mim há um grande problema que tem a ver com projetos em continuidade. Muitos projetos aparecem isolados e sem continuidade. Isso tem a ver com o grau de maturidade dos projetos. Um outro grande problema tem a ver com os customer journeys colados na parede e não ativos e não ferramentas de utilização. Portanto, se não há estes projetos em continuidade, muitas vezes o problema também não há estas equipas dedicadas no próprio cliente, que estão-se a começar a formar, o mercado está a ficar mais maduro, os clientes estão a começar a formar equipas dedicadas e é importante que hajam essas equipas dedicadas que trabalhem com o apoio das consultoras. Acho que tem que haver aqui muito um trabalho
de parceria entre equipas dedicadas do cliente com apoio dos consultores para dar algum grau de maturidade com todo o benchmark e toda a informação, para que depois consiga haver uma alocação de budget, porque acho que muitas vezes se não há esta alocação de budget, não conseguimos trabalhar. Então, um dos grandes chave tem a ver com esta alocação de budget para haver equipas dedicadas e depois haver projetos em continuidade. E porquê é que não há alocação de budget? Não há alocação de budget muitas vezes porque é visto como um custo e não como uma criação de valor. Nós olhamos e pensamos, não, isto são estudos, não estou aqui a criar valor. Estou a perder valor, estou a criar um custo. Então é preciso criarmos modelos económicos com base na medição, e falando um bocadinho na pergunta da Francisca, também pegando nisso, é que preciso criar modelos económicos que olhem para a medição da experiência e o Service Design como um criador de experiência, e ao criarmos este modelo económico, nós vamos conseguir medir a experiência, vamos conseguir perceber como é que a experiência funciona e se estamos a melhorar ou não a experiência. E vamos conseguir olhar para uma melhoria da experiência, ligar essa melhoria da experiência à criação de valor, a uma recompra, a uma nova venda, a um custo de aquisição, ou seja, no momento em que nós conseguirmos medir a experiência e quanto é que vale uma experiência de cliente e como é que criamos um modelo económico dessa medição da experiência, nós vamos ganhar um grau de maturidade e vamos então conseguir olhar para o Service Design como uma criação de valor. Claro que isto é uma espécie de quem é que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, não é? É preciso teres uma equipa dedicada para conseguir começar a recolher métricas e a recolher medição, mas ao mesmo tempo precisas de budget para ter uma equipa dedicada. Já se está a ver no mercado, o mercado já está a ficar um bocadinho mais maduro e a começar a ver equipas dedicadas nos clientes, principalmente no setor e nos setores das telcos e nos setores de insurance, muito ligado a seguir a tendência internacional, porque a tendência internacional, Portugal está muito enquadrado com a tendência internacional, não estejamos a pensar que estamos muito diferentes, já se vê alguma maturidade, mas vê-se uma maturidade, claro, em empresas, em maiores empresas. Não se vê, por exemplo, e deixo aqui mais uma pergunta provocatória, não se vê isto nas PMEs, não é? Vê-se em empresas com uma outra dimensão. Mas só para terminar, quando vemos as razões, quando vi nos gráficos as razões da baixa maturidade, elas estão muito alinhadas com estudos internacionais e com as razões internacionais, portanto, ou seja, não é uma coisa do mercado português, acho que isto é uma coisa muito mais transversal aos mercados internacionais, portanto, tinha muita curiosidade em ver este grau de maturidade nos outros SDNs, porque acredito que não é uma coisa do mercado português, é uma coisa mais transversal. Estamos nisso. Obrigada, Susana. Richard. Yeah, thanks. So the thing here is, in terms of the challenges, I think it's the following. So I'm going back again to my LinkedIn example. So 330 jobs with the term designer. And if you take the quotes, there's one service designer job versus 96 UX designer jobs. So there's a thing that I call, when what you don't understand, you don't create demand. And that is exactly going back to the data, what I see in this dashboard that you've created. So the number one answer, what's the fundament for this market not being mature, is on the number one spot with 32 points. There's no clarity on what service design actually is. So if you don't understand what it is, I'm not going to demand it because I don't get it. You could get it. Apparently, service designers are a solution. But to what problem specifically? So the person that can explain that to any company might be able to convince me to create that service designer club or position. The thing is, I think it's our job to explain what it is. So what kind of solution it is to what kind of problem in that company, because we created it for a certain purpose. And I do tend to agree that I see it. I mean, 10 years ago when I worked 20 years ago, when I worked in telecommunications, we had a mobile division
we had a fixed telephony division and we had an internet division. We were struggling for 7 years as separate business units with separate profit and loss responsibilities to catch the market. It took a competitor to come in for us to understand that what a consumer really wanted is one package with a mobile phone in it, a fixed phone, and some internet connection, and preferably a little bit of TV. That is that holistic, broader kind of view from what the customer wants and not what the company wants to enforce inside out, like this is my product from silo 1, 2, 3. So I do believe there is true value, but we have to explain what it is. If you can explain what it is, you can probably also say what value it brings to the company. That's the number 2 reason. It's not seen as a strategic asset. Yes, because also that's part of the explanation how it can bring that value. And I don't think you should explain it. You should show that value by previous products or previous design services and how they increased, turnover or NPS or whatever measure you put in. And if you understand it, then you'll also probably understand where to put it in the organization, because that's another question. Do I put it in some silo? But that's you kill the whole purpose of service design because it should be holistic. So probably it should be at a corporate level, but then it has no power because it has no profit and loss. So it has no power of decision. It has only the power of influence and the power of persuasion. So I think a service designer should not only be good at his job, it should be really good at convincing people and really good at staying away from opinions and moving into data-driven validation by getting it really from the customers before building the product. What we also call in the startup movement, running validation experiments. I think that could be valuable. That's my take. Thank you, Richard. Vou avançar para a última pergunta. Esta pergunta dá para muitas horas, não é? Mas avançamos para a última. E aqui queria convidar ao Rui e ao Daniel, se calhar podemos começar pelo Daniel, em que encontramos um dado um bocado chocante, que 73% da amostra não conhece a oferta formativa existente em Portugal. E perguntamos-nos, porquê? Porque o nosso target foi mesmo os service designers, e mesmo as pessoas que ou querem transicionar para esta área, estão formadas nesta área, já vimos que a maioria são do-it-yourself, autodidactas. Como é que não conhecem a oferta formativa? Quais são os possíveis motivos? Rui e Daniel. Ora, Daniel. Sim, eu também acho que esta é uma pergunta muito interessante, das que mais me intrigou, só não destaquei isto no início, porque era para podermos falar agora. 2/3 dos inquiridos dizem que não conhecem a oferta formativa em Portugal. Eu acho que é um dado que por si só não nos diz sobre o porquê. Nós depois podemos especular, cruzar com outros dados, mas nós não sabemos, eu não sei os porquês. Acho que é um dado que nos dá um ponto no espaço. E eu, com um ponto no espaço, não consigo fazer linhas, não consigo fazer planos, nem geometrias mais granulares, que acho que os porquês são essas geometrias mais definidas. Eu acho que é uma orientação que, muito provavelmente, e referindo outra vez o que a Gabriela disse, e tenho a certeza que vocês têm isso no vosso plano de trabalho, merecia ser triangulado com outros métodos. Eu acho que, por exemplo, este webinar é um equivalente a um método de triangulação que chamam os Subject Matter Experts e estão a ouvir a opinião deles. Acho que outro ponto interessante e complementar desta pergunta é que, se nós considerarmos apenas os 30% e 37% dos inquiridos que dizem, que afirmam conhecer a oferta formativa, 1/3 destes 37% diz que participou numa ação de formação. Então eu ponho a coisa ao contrário, e o Rui tem muitos anos de ensino superior, eu só vou lá dar uma perninha de vez em quando. Era excelente que todos os cursos superiores tivessem uma taxa de 1/3. 1/3 é uma taxa de conversão muitíssimo alta, na minha percepção. Ou seja, é a mesma coisa que toda a gente conhecer um curso de medicina, 1/3 dessas pessoas iam para médicos ou de facto efetivavam. Portanto, eu acho, se pusermos isto em perspectiva, eu tenho algumas dúvidas que haja outras áreas de conhecimento que tenham este nível de conversão. E para mim isto quer dizer que a área de service design,
que eu acho que sofre um pouco das suas próprias idiosincrasias, não é claro, eu acho que o termo não é o mais feliz. A Maria Ana estava a colocar uma pergunta que foi muito bem respondida pelo Richard no Q&A. Eu acho que, de facto, dá aso a uma série de mal-entendidos e nós caímos muitas vezes, como o André estava a referir também, nessa tentação de definir. Mas, usando esse termo, a nível de formação apresenta oportunidades enormes. E, pessoalmente, se me permitem, há uma nota que também merece destaque aqui neste dashboard e que foi potenciado por essa pergunta colocada. Este é um panorama interessante sobre a realidade da formação em Portugal. E o estudo foi realizado há 10 meses atrás, no verão passado, certo? Em julho, se não estou em erro. A formação executiva que aí aparece, como sendo organizada pela Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa e pela SDN Portugal, na verdade é pela Service Design Portugal, mas nós somos todos irmãos, isso não interessa para aqui, é um detalhe. Mas a formação nem sequer existia na altura. Não tinha havido uma única edição. E, no entanto, aparece como uma formação executiva com maior destaque. Que a formação só aconteceu por causa da pandemia mais tarde, em outubro. Então, o inquérito esteve aberto até dezembro, Daniel, esse é o motivo. Diga? O inquérito recebeu respostas até dezembro. Então se calhar houve aqui este crescendo. Eu tinha ideia que ele tinha sido começado no final do verão. Então houve aqui este crescendo. E, de facto, como se comunicou nessa altura, como o curso começou, foi a primeira pós-graduação, ao curso de formação avançada de 80 horas, acho que, de facto, há espaço no mercado para muito mais, mas não há muitos cursos de 84 horas só sobre Service Design. E eu acho que, de facto, é olhar para isto como um mar de oportunidades. Acho que, de facto, a disciplina está a crescer, a maturidade está a crescer, o número e diversidade de empresas a procurarem este tipo de competências, internalizar ou em base de consultura, estão a crescer. Conseguimos atrair talentos de fora do mercado. A SDN Portugal é composta por talentos e por pessoas que se radicaram em Portugal, mas não são originalmente de Portugal. O próprio painel tem Richard, tem a Gabriela, que estão aqui neste momento. Por isso eu acho que essa diversidade da disciplina e o facto de nós termos esta disponibilidade de estar aqui a partilhar faz com que, se calhar se fizermos esta pergunta para o ano, ela vai ser das que o contraste vai ser mais significativo. Ou seja, vai haver mais e mais gente a reconhecer a oferta formativa do que é atualmente. Mas eu gosto de olhar para o copo meio cheio e acho de facto aqui, Rui, a pescar o olho para ti, para agora pegares o microfone, porque acho que o IAD e outros agentes e outros atores podem de facto aproveitar estas oportunidades. Como nós estamos a aproveitar, como nós estamos a aproveitar. Sem dúvida, Daniel. Eu acho que há aqui um mar de oportunidades, concordo totalmente com essa perspectiva. Eu acho que a leitura destes dados, obviamente, deve ser vista em termos relativos e não em termos absolutos, porque isso seria impossível neste momento, até com este primeiro survey. Mas, de qualquer maneira, é interessante ler estes dados da oferta formativa com todos os outros dados do survey, e nomeadamente da questão da maturidade, da falta de conhecimento, sobre o que é exatamente o Service Design. Portanto, e tudo isso se encaixa numa perspectiva de dizer, ok, há oferta em Portugal, há bastante oferta em Portugal, em determinadas áreas, desde cursos de especialização até cursos mais avançados como doutoramento, e no doutoramento, por exemplo, no IAD nós temos um módulo, temos uma cadeira mais orientada para o design estratégico, que claramente tem esta componente também, ainda que não se chame Service Design. E se formos analisar na oferta formativa de muitas universidades em Portugal, o Service Design está presente com módulos, com disciplinas específicas com esse nome, Service Design, ainda que não exista um mestrado de Service Design. A Daniela, a Cristiana, falou há pouco e mandou uma mensagem, obviamente, no caso da FEUP tem um mestrado em Engenharia de Serviços e Gestão que serve muito o mercado com profissionais que são desenvolvidos para estas áreas, com procura nesta área, mais especificamente, mais do ponto de vista de desenho de serviços de base tecnológica. Portanto, e assim eu acredito
que a oferta se irá especializar em determinadas áreas e não necessariamente, eu não me acredito, quer dizer, e também não vejo isto nessa perspectiva, que de um momento para o outro se começam a aparecer cursos em Portugal intitulados cursos de Service Design. Nem me acredito, nem me parece que seja esse o caminho. Acho que o caminho será cada vez mais a componente de Service Design estar incluída noutras disciplinas num âmbito mais alargado e mais holístico, que é o design. Enfim, o Daniel gosta do Human Centered Design, pode ser o design estratégico, o que vocês quiserem chamar, mas é essa perspectiva que é importante. E, sim senhor, ocupar um espaço seu do ponto de vista dessas competências e depois partir para algo que é, digamos, também aquilo que nós estamos a preparar, que é módulos mais específicos, formações muito mais à medida, de áreas de futuro, que aí nós acreditamos que o Service Design possa desempenhar um papel essencial. E eu falo-vos do tema do Digital Empathy, é um tópico de investigação do nosso laboratório que tem repercussões e vai ter, com certeza, a nível mundial e com um espaço significativo para esta área do Service Design, e que são áreas que vão catapultar toda essa necessidade de formação e de especialização de profissionais nessas áreas, sem necessariamente trazer o título do Service Design ao de cima, porque parece-me que isto não será propriamente aquilo que é o mais importante. Portanto, e concordo também plenamente do ponto de vista das necessidades dos empregadores, trabalhar para as empresas, acho que é fundamental. Nós começamos a fazer isso também com painéis de advisory board e com eventos corporativos com empresas, onde começamos a perceber que tipo de projetos e que tipo de profissionais é que as empresas precisam, para depois poder também, de alguma forma, modelar todo o programa em termos de formação. Portanto, eu acho que não será por oferta de formação que existirá aqui um problema do ponto de vista da divulgação do Service Design. Eu acho que temos que criar procura, principalmente numa altura em que é preciso educar o mercado também, perceber as necessidades e perceber qual o fit que nós podemos ter em termos de oferta para o mercado. E, portanto, eu penso que serão essas as práticas. Eu, enfim, estou muito encorajado e nós temos muitas expectativas de adotar estas práticas para tudo o que são desafios futuros. E tudo o que são desafios que metam na necessidade de criar aqui interfaces com máquinas, com inteligência artificial. Vamos lançar um curso de doutoramento nessa área de inteligência artificial, porque acreditamos muito que o design tem um papel relevante nessa área, como tem aquilo que vocês estavam a falar e dos vossos projetos, enfim, de consultoria cada vez mais importantes da transformação digital, que nós encaramos muito na lógica da transição e do papel cada vez mais relevante das pessoas em todos os projetos de base tecnológica. Portanto, de alguma forma, poderá ser aí o campo de entrada de tudo o que são projetos relacionados com Service Design. É entrar na tecnologia através, obviamente, do foco nas pessoas. Portanto, é a partir daí que estamos a desenhar tudo. Obrigada, Rui. Só resta dizer obrigado ao painel, vamos fechar aqui. Apenas partilhar com todos vocês que ainda publicaremos um artigo na nossa publicação de Medium específica para este estudo, onde explicaremos em detalhe a função do Power BI para que não tenham que recorrer sempre ao webinar, e em junho e julho publicaremos o relatório. Em relação ao relatório, também como esta natureza própria de nós, de fazer a co-criação com a comunidade, queremos a vossa ajuda, queremos que todos os participantes no estudo apareçam, portanto, enviaremos novamente um e-mail a pedir a vossa autorização para pôr o vosso nome, e também queremos que enviem neste e-mail que estão a ver aqui fotos de Portugal, e essas fotos de Portugal estarão incluídas no nosso relatório. Esta é apenas uma visão do design que o nosso parceiro fez para nós. As fotos aqui serão das que vocês partilhem. Portanto, vamos a isso. Mais virá, mas agora só fica um obrigado e um até breve. Está bem? Muito obrigada a todos. Obrigada ao painel.